O Espírito Santo de Deus, ele ainda se move em nosso meio hoje com dons e milagres e maravilhas, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Atualmente eu estou lendo o livro de Atos e eu tenho ficado maravilhado com uma leitura que eu já fiz outras vezes, eu estou relendo, né? Mas eu sempre sou pego pelas mesmas partes, que é o quanto a igreja primitiva era cheia do poder do Espírito Santo, era uma igreja que tinha ousadia, era uma igreja imparável, que mesmo sendo perseguida, mesmo tendo irmãos mortos a fios de espada, torturados com os açoites, jogados aos leões para serem devorados nos coliseus, eles ainda assim eram perseverantes, eles ainda assim não paravam, ainda assim estavam lá pregando o evangelho, porque eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Eles entenderam o plano de Deus. Quando Jesus desceu à terra e passou tempo com seus discípulos, ele deixou muito claro para a vontade do Pai. Muito explícito que era necessário ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E os discípulos encarnaram aquela mensagem e disseram: faremos isso. Com base no testemunho de Cristo, com base em tudo aquilo que a gente viu o Senhor fazer, Jesus, nós vamos. E eles foram. E eu sei que a época era outra, o contexto era outro, tem diferença sim. Eles estavam num contexto em que muitos duvidavam, né? Muitos não criam, muitos eram incrédulos. E era necessário ter grandes manifestações espirituais, onde nós víamos pessoas sendo curadas a todo momento, onde nós víamos mortos sendo ressuscitados. E talvez hoje nós não vemos tantas dessas coisas, dependendo do seu contexto de igreja. Nós não vemos mais tantos milagres. E como alguém que acredita nos dons do Espírito Santo e na operação desses milagres, eu, hora ou outra, faço alguns questionamentos e, nas minhas opiniões pessoais, eu tenho percebido que parece que sim, é comum e é notório que esses dons venham tendo um certo declínio na sua manifestação, porque eu vejo que era muito mais sobre uma maneira de Deus se manifestar para comprovar o poder de Deus na vida daqueles homens, entende? Como existiam grandes multidões de incrédulos, o Espírito Santo agia de maneira muito uau, para que os incrédulos vissem e falassem: meu Deus, eles realmente estão operando algo sobrenatural, estão operando algo que não é deles, estão operando no mesmo poder de Cristo. Então naquela época aconteciam essas coisas a todo momento para que o incrédulo fosse alcançado dessa forma. Hoje em dia, talvez não vemos tanto isso nas nossas igrejas, porque não existem tantos incrédulos. Muitas pessoas que vão às nossas igrejas já creem em Jesus, sabem que Ele é o Salvador. Estamos num país em que a grande maioria é evangélica, ou católica. É um país que naturalmente tem uma crença a respeito do Evangelho. Então, considerando isso, eu penso que essas manifestações estão menores nos nossos cultos por isso, porque não tem tantos incrédulos. O Senhor ele não precisa provar para as pessoas, através de dons, que Jesus está naquele culto. Muitas pessoas já vão para o ambiente de culto tendo a consciência: Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Porém, isso não significa que você não deve estar sensível ao Espírito Santo e você não vai ser usado pelo Espírito Santo para curar pessoas, para tocar em pessoas. O que você está querendo dizer, Manuel? É que por mais que nós não tenhamos dentro de nós esse ímpeto e, quem sabe, até esse costume de ir orar pelo aleijado, de botar a mão nos olhos do cego para que ele veja, ou ser ousado o suficiente para orar por um morto para que ele ressuscite, podemos não ter, né, às vezes, essas pessoas debilitadas e doentes na nossa igreja, mas nós temos pessoas que muitas vezes estão passando por dificuldades, estão passando por problemas, estão passando por situações difíceis, que não necessariamente elas precisem de um milagre visível e notório para aquele momento. Mas elas estão nos seus quartos orando e apresentando suas súplicas para Deus. E muitas vezes tudo que elas pedem é: Espírito Santo, me conforte, me abrace, me envolva com seu cuidado. E essas pessoas estão lá no culto de domingo, muitas vezes sem abrir o coração para você, sem falar das suas dificuldades, se pagando de fortes muitas vezes. Quem sabe estão lá servindo,
preocupadas com as demandas e elas não conseguem confessar suas dificuldades. Mas o Espírito Santo, ele pode ministrar o seu coração, e eu tenho certeza que até alguns aqui já passaram por essa experiência, de estarem num culto e o Senhor te falar, abraça o fulano, ou do Senhor te entregar uma palavra, um versículo, alguma impressão sobre aquela pessoa e dizer, vai lá e diz isso e aquilo outro para aquela pessoa. Veja, você não está convencendo o incrédulo de que Cristo existe, que Cristo é Deus e Salvador, mas você está chegando naquele que já acredita e você está edificando a fé dele, dizendo, ei, ei, o Espírito Santo te ouviu, o Espírito Santo está vendo. E eu estou aqui para manifestar esse dom de cuidado do Espírito Santo, esse dom de fortalecer a sua fé e dizer, meu irmão, o Senhor te vê, o Senhor é real e está contigo e sinta-se abraçado pelo Espírito Santo através do meu abraço, sinta-se confortado através das palavras. Consegue perceber como, mesmo que não exista a cura, o ressuscitar de mortos, ou seja lá o que for, existem almas crentes em Deus que estão sendo curadas ali naquele momento, que estão sendo acolhidas pelo privilégio que nós temos de ser igreja, de manifestarmos ao próximo aquilo que Deus toca aos nossos corações. E nem sempre você precisa estar no altar para isso, você não precisa estar num cargo relevante, você pode ser qualquer um na sua igreja. Isso vai ser suficiente porque você tendo contato com o Espírito Santo, você tendo uma vida de devoção, você tendo uma vida de sensibilidade a Ele, quando Ele te pedir, você vai fazer. Isso é maravilhoso. Pensando em como nós podemos hoje manifestar no meio do povo de Deus algo parecido com o que os apóstolos faziam. Lembre-se de Atos 2,42, que fala que eles se reuniam de casa em casa, compartilhando do pão, das palavras, repartiam tudo que tinha em comum. Nós podemos chegar aonde aquela igreja primitiva chegou. Só que nem sempre devemos focar só naquilo que é uau, esplendoroso, que é grande, aquilo que atrai as multidões. Foque também nas coisas menores. Foque em se preocupar com quem está à sua direita e à sua esquerda. Foque em abrir a porta da sua casa, estender a mesa e compartilhar o pão como eles faziam. Foque em ter um tempo de adoração com algum irmão. Como dizia que eles salmodiavam, cantavam juntos as maravilhas de Deus. Se você quer ser usado pelo Espírito Santo para operar um milagre na vida de alguém, abrace uma alma ferida. Faça-se presente naquele irmão que não tem com quem contar. E então você verá o Espírito Santo se movendo e se manifestando nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos lares. E poderemos dizer que somos ainda uma igreja viva, poderosa, que é edificada, consolada e pastoreada por Cristo. Fica aqui essa breve reflexão e esse incentivo a você se permitir ser usado pelo Espírito Santo, mesmo que não seja para curar um aleijado ou fazer um cego enxergar. Não se esqueça, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Deus abençoe.